Olá, vou falar brevemente então da resolução da prova de recuperação. Na questão 1, é pedido então o custo de cada transporte. Então a gente tinha ali então que o custo via ferrovia tinha um custo inicial de R$ 1.000, mais então o custo de R$ 500 para o inventário por cada dia de transporte, que dava um total de R$ 4.000 em relação ao inventário. E dava então, juntando essas duas partes, eu tinha um gasto de R$ 5.000. Via modal aéreo, então partia de R$ 4.000. No entanto, o trânsito era só de um dia, só precisava então inventário para esse um dia, ou seja, tinha um custo total de 4.500. Resumidamente, então, poderia ser feito desta maneira, que via ferrovia era os R$ 1.000 mais 8 vezes 500, total dava 5.000, e via aéreo, então, os 4.000 mais R$ 500, 4.500. Indo para a questão 2, ela explora então um gráfico da receita e esse gráfico tinha a sua correspondente derivada. Então, essa curva sinuosa aqui, ela representa então a receita que está no gráfico em verde, mas a gente tinha um nome nela na avaliação e eu identifico alguns pontos. Vamos explorar um pouquinho mais aqui no GeoGebra esses pontos, né? Se a gente lembrar lá do conceito inicial de reta tangente, exploramos então reta tangente. A reta tangente é um determinado ponto. Esse ponto aqui eu vou estar chamando de ponto E. E vamos fazer a análise dessa reta tangente ao passo que eu tenho a taxa de variação ou ângulo aqui dessa reta. Então, observe que no momento que eu desloco esse ponto E, tangente a essa curva verde, na medida que ele passa por esses pontos de, vamos dizer, de pico ou de vale, nesse caso aqui, ó, bem embaixo, ó, observe que a reta tangente, ó, o que acontece? A reta está inclinada para baixo, a tendência é que a receita comece a diminuir, está diminuindo até o momento que para de diminuir. E observamos aqui que o coeficiente de variação, o coeficiente angular da reta, está próximo a zero, muito próximo de zero, por uma questão só de clique aqui que eu poderia identificar aqui. Quando chega aqui embaixo, né, então tenho que o coeficiente de variação se anula. Ou seja, isso quer dizer que a derivada nesse ponto é zero. Observe que o correspondente ao ponto C é o ponto A. Passando exatamente sobre o gráfico, sobre o eixo X, com o valor de y igual a zero. Seguindo com esse ponto, ó, observem os valores dele e o correspondente à variação ali da reta tangente, ó, que está seguindo nesse gráfico dessa parábola. Então aqui a variação da receita ela é positiva, está aumentando e chega um determinado momento que vai parar de aumentar a receita. Aí não vai fazer mais sentido eu continuar aumentando a produção se não vai ter mais receita. E esse ponto aqui nesse caso correspondente com o ponto de máximo aqui, ó, fornecido pelo 10 aqui, né, a quantidade 10. Então a quantidade 10 é a produção que vai me fornecer a receita máxima. Esse 10 eu deveria substituir na regra da receita original aqui para conseguir encontrar esse 316,67. Esse ponto D, exatamente sobre ele, quando a gente faz a derivada dessa curva, dá zero. Está ali representado então no valor B. Então, de forma correspondente, então o A e o B são os pontos em que a derivada da função receita dá zero. Voltando lá para o nosso exercício, então vamos completar. Qual o valor da derivada no ponto D? Então a gente observa que a reta tangente ela fica paralela ao eixo x, né? Ou seja, a inclinação dela é zero, ou seja, a derivada nesse ponto é zero. Não precisaria calcular, quem calculou vai encontrar zero também. Em relação ao item B, para qual quantidade produzida a receita é máxima?
Então a gente analisa a partir do gráfico. O gráfico vai ter um ponto de máximo quando a produção é 10. Qual é o valor da receita máxima? Sabemos que a quantidade é 10, então basta substituir na fórmula lá inicial da receita, da função receita. Fazendo essa substituição, encontramos o valor 316,67. Encontrar a derivada. Encontrar a derivada, temos então uma x ao cubo. Ao derivar essa x ao cubo, pegamos então a regra da potência. Então o expoente veio para frente e diminuímos uma unidade do expoente. Aqui destacado em vermelho. O 2, então ao derivar ali o q ao quadrado, 5q ao quadrado, então esse 2 veio para frente. Ficamos com o multiplicador e o expoente do q ficou 1. O 50q, ao fazer a sua derivada, é a mesma coisa que derivar 50x, resta somente 50, e a derivada do menos 100 é zero e não precisa aparecer. Reescrevendo, eu vejo que em cima ali o expoente ficou 2, está multiplicando por 3 a expressão e está dividindo, então vai sobrar somente o q. 2 vezes 5 dividido por 2. Então eu vejo que eu posso simplificar esse 2, restando somente 5q. Então a derivada ficou menos q ao quadrado mais 5q mais 50. Bom, quem usou esse método para encontrar aqui a receita máxima, também chegou no valor 316, de uma forma um pouquinho mais trabalhosa. Calcular a receita para 0 unidade e a derivada para quando a quantidade era zero. No gráfico, a gente já conseguiu observar algumas coisas. Por exemplo, a receita, quando a quantidade era zero, era menos 100. Então, ou quem substituiu na fórmula, substituindo aqui na fórmula, se trocar os q's por zero, vai anular toda essa primeira parte e vai restar somente o menos 100. Substituindo o q por zero na derivada, resta somente o 50. Então, seria isso. Em relação ao que representa os pontos A e B, já comentei ali, então representa os pontos em que a derivada da função r é zero. Ou seja, as raízes da derivada de r. Bom, feito isso, questão 3. Questão 3, então, volta a explorar esses conceitos de custo, receita e lucro. Temos essas duas expressões, uma relacionada à receita e outra ao lucro, e fazendo a relação entre elas a gente consegue calcular então o custo. O lucro para 10 unidades, bastava então substituir o 10 na função e calcular, chegava a 33,33. Receita para 10 unidades, substituindo lá na expressão da receita, então tenho o valor final ali de 1.173. Bom, ao fazer o custo, observe de novo que o custo a gente relaciona receita e lucro. Então, da receita eu vou tirar o lucro, vai sobrar o custo. Então, fazendo essa diferença, encontra-se o custo de 1.700. Encontre a equação do custo para X produtos. Bom, eu tenho duas expressões, então eu vou ter que fazer essa mesma relação, onde eu vou fazer a receita menos o lucro. Ao tirar os parênteses aqui, eu vejo que inverte todo mundo de sinal. Consigo observar que tem x ao cubo aqui são opostos, né? Um é negativo e o outro é positivo, então vai zerar. 24x quadrado e menos 24x quadrado também vai zerar, então vai restar somente o 160x mais 100. Podemos fazer o teste aqui e calcular para 10, né? Então, se eu trocar por 10 aqui, eu chegaria no mesmo custo de 1.700 calculado no item anterior. Qual o lucro máximo? Então, aqui começa o procedimento, repetir o procedimento de derivadas para encontrar o lucro máximo. Então, o lucro máximo vai ocorrer no ponto em que a derivada da função em relação a x é igual a zero. Ou seja, a gente precisa fazer a derivada dessa função, lucro, e igualar essa derivada a zero. Fazendo essa derivada, então,
recai de novo aqui na regra da potência, o expoente veio para frente, baixou uma unidade lá, então ficou menos 2x² mais 48x menos 160. Essa expressão ela é igualada a zero. Como encontrar essas raízes? É aplicando Bhaskara. Então, a partir do momento que aplicou-se o Bhaskara, achou que uma raiz é 20 e a outra é 4. Então, são os possíveis candidatos a nos fornecer se isso é um lucro máximo, ou se essa é a quantidade que nos fornece o lucro máximo ou lucro mínimo naquele intervalo. Ao fazer essa substituição, a gente observa que por se tratar de uma x² ali, já conhecemos uma curva bastante semelhante à anterior, e para 4 unidades, então, seria a quantidade da receita mínima, nesse caso está negativo, e depois, substituindo por 20, chega-se então ao lucro máximo. Perdão que aqui eu falei receita, mas é o lucro. Então, o 20 vai nos fornecer o lucro máximo, que será aproximadamente então 966,67. E é sempre bom ter o cuidado, né, que essas expressões elas representam coisas totalmente distintas. Aqui a função lucro e a sua derivada. Veja que a gente usou a função derivada do lucro para encontrar quem seriam os possíveis candidatos, as quantidades que nos fornecem o lucro máximo. A função que nos fornece o lucro máximo é a função original aqui, menos 2x² sobre 3, mais todo o restante aqui, né? Então, nessa função é que foi trocado então pelo 20 para encontrar o 966,67. Seguindo para o outro item tem então o mesmo procedimento, no entanto é um pouco mais simples, né? A expressão da receita é um pouco mais simples. Então, de novo, o que a gente vai fazer? Preciso encontrar os pontos ou os valores, as quantidades que nos resultam um ponto de máximo da função. Fazendo a derivada, derivo a x² ali, vai nos restar então menos 2x² mais 48x, que é a primeira parte da função lucro anterior, né? A mesma coisa, então era só copiar. E aí, então, essa expressão, a gente acaba, então, essa derivada, né? Então, essa expressão, já que representa a derivada, a gente iguala ela a zero. Igualando a zero, poderia se aplicar o Bhaskara, mas como não tem o item C aqui, o termo C, a gente pode simplesmente fatorar e identificar que essa expressão ou x é igual a zero ou x menos 24 é igual a zero. Ou seja, as raízes que a gente encontra, os pontos críticos, seria x igual a zero ou x igual a 24. Então, são os dois candidatos, do qual a gente já pode descartar a produção nula, né? E trabalhar somente com 24. Ao fazer essa substituição por 24, a gente chega na receita 4.608. E era isso. Bons estudos.